Olá pessoal, meu nome é Jarasu Barbosa, coordenador do programa Encaminhar Ação Cidadã, programa de extensão da Universidade Estadual de Feira de Santana, Bahia, aqui em parceria com a Associação FSA Esporte e Cultura e com o Futicom, grupo de pesquisa da Universidade Estadual de Feira, realizando aí a nossa última live da semana, da última semana do evento Conhecimento Solidário. Foram 2 semanas aí de conhecimentos riquíssimos, de colaboração de diversos professores. Passou por aqui professor, logo na abertura, professor Alcides Scaglia, trouxe as suas contribuições na primeira semana da professor Guilherme. Tivemos o Marcelo Vilhena, do Clube Vitória, o professor René Simões, treinador, palestrante, coach, professor João Batista Freire, tivemos o Juan Pablo Grego, e começamos a semana 2, última quarta-feira, dia 22/4, tivemos o professor Torres, o professor Eto Araújo, o professor Bruno Pivetti, o professor Gilmar Mercedes. Hoje à tarde, há pouco, a gente encerrou a live com o professor Fernando, falando aí suas experiências, e daqui a pouquinho eu já percebi que o Guilherme está aqui conosco na live. Vamos receber o professor Guilherme Machado para falar sobre tomada de decisão no futebol e a formação de jogadores inteligentes e criativos. Mais uma vez, pessoal, agradecer muitíssimo a presença de todos vocês, as contribuições que nós temos recebido, tanto de divulgação quanto financeira. É claro que a gente sabe do momento de crise que nós estamos vivendo, sanitária. Isso também impacta na crise econômica. As doações não estão acontecendo naquele volume que a gente gostaria de ajudar muitas pessoas, mas ainda é tempo, até domingo a gente está arrecadando recursos financeiros para doação de alimentos e de máscaras de proteção para instituições carentes aqui da cidade de Feira de Santana, Bahia. Você que tem condição, mas que ainda não doou, vai lá no site do PEAC, peacufs.com.br, tem 2 formas de doar: o depósito bancário através do aplicativo aí, Benfeitoria. Será muito importante para a gente concluir essa jornada e poder ajudar pessoas. O Conhecimento Solidário tem esse objetivo, socializar conhecimento, mas também socializar aquilo que a gente pode para ajudar nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo no Brasil. No mundo, né? Então a gente vai já chamar de imediato o Guilherme Machado, conforme a gente combina, no horário das 19 horas, para que a gente possa já testar áudio e vídeo e colocar o professor Guilherme em contato conosco, para que ele possa socializar seus conhecimentos sobre a temática proposta. Lembrando que o evento é uma realização com a Associação FSA Esporte e Cultura. Você que não conhece a Associação FSA Esporte e Cultura, entre no site da associação, fsaesportecultura.com.br, conheça um pouco mais sobre essa instituição que tem ajudado e contribuído na formação de muitas crianças e jovens na cidade de Feira de Santana, Bahia. Professor Guilherme Machado, boa noite. Estamos aqui fazendo o primeiro contato em áudio e vídeo para ver se está tudo ok, para que a gente possa começar a nossa jornada Conhecimento Solidário. Boa noite, professor. Seja bem-vindo. Boa noite, Jaderson. Primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite, uma satisfação estar aqui com você, para a gente poder falar sobre esse tema, né? E, mais que isso, fazer parte dessa ação que é louvável que vocês estão fazendo, essa ação solidária. Acho que fantástica essa iniciativa, que para além de ajudar quem precisa, a gente consegue disseminar o conhecimento no futebol, né? Então, fico bastante agradecido por esse convite. Acredito que esse papo vai ser bem bacana hoje. Então, falando aqui diretamente de Feira de Santana, né, Princesa do Sertão, Portal do Sertão Baiano, e podendo, sim, sem dúvida nenhuma, socializar o conhecimento aqui para os professores, alunos, colaboradores do futebol de uma maneira geral, e de Feira de Santana, da região e do mundo, né? Já tivemos gente na live aí da Argentina, gente da Espanha, e o Brasil inteiro conectado conosco. Professor Guilherme, nós estamos na última live da segunda semana do evento Conhecimento Solidário, e eu tenho certeza que nós vamos fechar com chave de ouro com a sua contribuição. Obrigado pela disponibilidade, e a gente já entra, né, convidando oficialmente, anunciando oficialmente nosso palestrante da noite, professor Guilherme Machado, da Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais, doutorando em Educação pela Universidade Federal de Viçosa, membro do Núcleo de Pesquisa e Estudos em Futebol, no PEF, no qual eu mando muito meu abraço ao professor Israel Teodo, nosso agradecimento pelas colaborações.
É coordenador metodológico da Escola de Futebol, também da Universidade Federal de Viçosa, o Soccer Academy, certificação nível 1 do treinador de futebol, da Federação Inglesa de Futebol, experiência como treinador no Brasil e nos Estados Unidos. Professor Guilherme Machado, que tem uma história para contar para a gente e que vai dialogar sobre a temática tomada de decisão no futebol e formação de jogadores inteligentes e criativos. Professor Guilherme, em geral a gente apresenta as pessoas que estão conosco na live, que o formato é de evento, mas lógico, a gente vai usar a tecnologia a nosso favor. A temática aí a gente pode discorrer em 1 hora, se precisar estender esse tempo também, sem problema algum, para poder concluir algum pensamento. E as pessoas podem participar através de perguntas aí no chat aí do Instagram, e eu vou fazendo a síntese e mediando aí essas perguntas e levando para você poder responder ou esclarecer alguma coisa que seja necessário durante a participação. E também solicito às pessoas que estão nos vendo que divulguem, né? Pega o aviãozinho aí, compartilha, chama com seus colegas que discorrem, estudam sobre o tema ou têm curiosidade sobre a temática que nós vamos estar falando, sobre o futebol de uma maneira geral, para poder participar, e conhecimento sempre é bem-vindo. Professor Guilherme, então o tempo é contigo, fique muito à vontade, a gente sempre pede os palestrantes se apresentarem um pouco, né? Quem é Guilherme Machado, suas aproximações, um pouco da sua história. Eu acho que é importante a gente conhecer de onde é que você está falando. Um abraço, Guilherme. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Jadson, pelas palavras. Bom, me apresentando, eu sou natural de Brasília, mas já sou quase um mineiro, já estou quase há 15 anos em Minas Gerais. Inclusive, a minha formação nesses últimos anos, ela foi direcionada para a Universidade Federal de Viçosa. Sou graduado em Educação Física, mestre em Educação Física, especialista em futebol, e atualmente eu faço meu doutorado em Educação Física na Universidade Federal de Viçosa. Eu também, atualmente eu faço parte da Tactic Up, então a gente tem desenvolvido um trabalho diretamente nessa área, da parte de tomada de decisão, de leitura de jogo, nesse processo de avaliação, nesse processo de formação de atletas inteligentes e criativos. Também faço parte do Núcleo de Pesquisa e Estudos em Futebol, que é liderado pelo professor Israel Teodo, que inclusive é o meu orientador de doutorado. Então, agradeço, Israel, também por toda essa orientação ao longo desses anos. A gente tem desenvolvido muitas coisas nessa área, especificamente. E a gente já tem, na universidade, vai fazer 4 anos, uma escola de futebol, na qual atualmente eu sou o coordenador metodológico, e a gente vem desenvolvendo essas metodologias e aplicando. Então, não só trabalhando para o desenvolvimento da ciência, mas aplicando de fato esse conhecimento e gerando conhecimento a partir disso também. Inclusive, para mim é uma honra estar participando, depois de tantos palestrantes com tão alto nível que vocês receberam aqui, inclusive o Fernando, ele foi meu colega de especialização na Universidade Federal de Viçosa. Mandar um abraço para ele, aluno da turma 9 da especialização lá em futebol. Então, profissional fantástico, ímpar, e só tenho acompanhado a carreira dele e coisas boas a falar desde que a gente tem conhecimento. Bom, além disso, eu também tive um período na Inglaterra, onde eu fiz parte do mestrado lá, e lá a gente pôde desenvolver essa temática diretamente com o professor Marco Williams, que hoje ele é uma referência nessa parte de tomada de decisão no futebol. Então, contribuiu muito, juntamente com o pós-doutorado do professor Israel. E aí a gente desenvolveu trabalhos lá e a gente trouxe isso para o Brasil também na sequência. Isso foi em 2016. Então, basicamente é isso. Um pouco dessa história, Jadson. E você quer que eu comece aqui? Você vai me fazer uma pergunta? Como que a gente pode fazer? Não. Como você prefere? Pode começar, a gente combinou aí um roteiro, mas fique muito à vontade, o momento é seu. O roteiro aqui me ajuda a nortear. Qualquer dúvida e intervenção, eu te dou um sinal. Mas pode ficar à vontade, o espaço é seu. Perfeito. Obrigado, Jadson, novamente. Bom, pessoal, acho que como a gente está falando dessa questão da importância da tomada de decisão na formação de atletas inteligentes e criativos, acho que primeiro a gente tem que falar sobre por que a tomada de decisão é importante, né? Para vocês terem ideia, os estudos nessa área de tomada de decisão, eles iniciaram lá na década de 50, isso dentro do esporte,
e passou a ser trabalhado com mais ênfase nessas 2 últimas décadas. Então, para vocês terem uma ideia, hoje, em uma partida de futebol de alto nível, e eu estou falando do mais alto nível, de Copa do Mundo, de Champions League, um jogador ele toma cerca de 2.000, 2.500 decisões no jogo. E isso num período de 90 minutos, de o que um ser humano ativo, num dia normal dele, ele toma cerca de 6.000 decisões durante o dia inteiro. Então, essa densidade, essa quantidade de tomar de decisão nesse curto espaço de tempo que os jogadores têm que tomar, isso gera uma sobrecarga cognitiva muito grande neles. Isso tem uma série de impactos, não só a nível de cognição, mas a nível de desempenho e de rendimento diretamente. Porque isso já foi verificado associações com essa sobrecarga cognitiva, com desidratação, com maior cansaço, com perda de qualidade técnica. Então, esse controle dessas decisões, isso impacta diretamente no desempenho, e isso falando em diferentes níveis competitivos, seja o mais alto nível, seja em níveis mais baixos. Então, hoje, para o profissional entender o que essa questão da tomada de decisão, ela impacta, é fundamental para que isso possa ser trabalhado, tanto num contexto de treinamento, quanto num contexto competitivo. Então, exatamente assim, hoje, quando se fala muito de especificidade desse processo de formação, né? E essa relação na tomada de decisão, ela está muito ligada com essa formação de jogadores inteligentes, jogadores criativos, em função da necessidade dessa componente ela ser considerada desde os anos iniciais de formação. E aí, durante essa conversa, a gente vai conversar um pouco sobre esse projeto que nós temos em Viçosa, o UFV Soccer Academy, como que tem sido feito esse trabalho. Gostaria de aproveitar aqui, Jaderson, mandar um abraço para o professor Israel, que está nos acompanhando aqui, várias pessoas, aqui o Adalton também nos acompanhando, a PWR Soccer de Brasília, tem feito um trabalho muito bacana, lá de personal soccer. Então, um abraço a todos aqui. E continuando, quando a gente fala dessa questão da formação, esses estímulos que têm que ser dados para uma formação completa e que favoreça essa formação inteligente e criativa dos jogadores, isso vem lá da base, vem lá dos 4 anos de idade. Ou seja, quem trabalha com formação desde as idades iniciais, eles têm que estar atentos para essa questão, exatamente para conseguir dar estímulos adequados para que possa ser desenvolvido isso. Por quê? Nesse período de formação, a gente pode dizer que há períodos latentes, em que a criança, esse jogador, ele está mais apto a aprender determinados conteúdos e com uma velocidade muito mais rápida. Porque esse aprendizado ele vai dar base para a formação desses jogadores e que eles consigam, no momento de desenvolvimento deles, isso pensando num desenvolvimento e num currículo esportivo, eles conseguirem aprender o que é mais adequado para a fase deles e, consequentemente, conseguir desempenhar isso de maneira adequada na fase que eles se encontram, no nível competitivo que eles se encontram. Então, a gente faz uma referência em relação, por exemplo, a um currículo escolar. Então, na escola, você sabe o que você vai aprender, desde cada ano a ano, e há uma sequência lógica, há uma conexão disso. Então, da mesma forma, para o futebol isso tem que ser considerado. Fazendo uma analogia básica aqui. Não adianta em idades mais novas eu querer ensinar raiz quadrada, equação de segundo grau para uma criança que ela ainda não aprendeu a somar, não aprendeu a dividir, não aprendeu a subtrair. Ou seja, essas bases elas têm que ser construídas de forma sólida para que eles possam desenvolver de forma adequada. E nesse sentido, a gente tem visto que trabalhos que estimulam essa parte cognitiva das crianças desde essa idade, elas conseguem trazer, digamos que um aprendizado mais profundo, porque até os 6, 7 anos de idade é onde o cérebro humano ele
ele tem um maior crescimento, consequentemente, são feitas maiores conexões cerebrais até essa idade, ou seja, o que se aprende nesse momento, digamos que o aprendizado que é mais profundo. E quando você consegue estimular esse aspecto cognitivo, esse entendimento e essa aptidão da criança para se desenvolver nas idades subsequentes, para 6, 7, 10, 12, 15, 17 anos, ela passa a ser maior, pensando num processo de formação continuada. Então, por isso que é importante tratar isso desde as idades mais novas, lá na escolinha mesmo, quando os meninos estão primeiro contato com a bola, até essa sequência da formação esportiva deles. E a gente pensando nesse processo, uma outra coisa que é fundamental a gente levar em consideração é o processo de avaliação. Por quê? É necessário você conhecer o seu atleta, e esse processo de avaliação, ele te permite dar uma informação de onde o seu atleta está nesse sentido. Quais são as potencialidades dele, quais são as necessidades de desenvolvimento que ele precisa em relação a esse aspecto, para que o trabalho do profissional que está diretamente, para o treinador, para o professor que está ali trabalhando diretamente com essa criança, com esse atleta, ela seja mais efetiva em termos de dar um retorno do que esse atleta precisa. Ou seja, hoje lá no projeto, vou trazer aqui alguns casos que a gente tem, algumas experiências, o projeto FV Sorocaba, desde essas idades, respeitando os conteúdos que são dados, desde essas idades, eu falo 4, 5 anos, a gente já tem um olhar muito individualizado para a criança. Por quê? Apesar do conteúdo ele ser, digamos que, transversal para a idade, ou seja, a gente quer que o aluno ele entre aqui hoje e ele saia amanhã com determinadas competências. A gente consegue controlar, consegue avaliar ele com um olhar mais individual. Por quê? Esse meu aluno aqui, ele tem algumas necessidades, enquanto o outro aluno ele vai ter outras. E para que o trabalho que é feito com eles seja efetivo, a gente tem que considerar essas necessidades individuais para que o estímulo seja dado de acordo com o que ele precisa. Isso seria a mesma coisa pensando no ambiente escolar. A gente pensar, às vezes, por mais que a criança ela tenha aquele conteúdo, por vezes ela vai precisar fazer um trabalho de reforço de determinados conteúdos em função de uma dificuldade dela de aprendizagem ali, ou então de uma bagagem que ela não trouxe por entrar em determinada fase do processo. Então, é muito importante a gente ter essa perspectiva de se individualizar essa questão do entendimento do jogador, do indivíduo que está com a gente ali, os diferentes aspectos, incluindo essa questão da capacidade dele de tomada de decisão e de leitura de jogo. E entrando especificamente nessa questão de individualizar, a parte de avaliação ela é fundamental, porque a gente pensando num contexto, vamos lá, qualquer trabalho que você comece, você precisa saber da onde você está partindo, você precisa conhecer quem que é. Então, vou trazer aqui um exemplo que todos nós já vivemos, por exemplo, no contexto da academia. No momento de entrada na academia, a primeira coisa que é feita, avaliação. Por quê? Tem que saber onde se está e, em função do que se pretende para aquele jogador, para aquela pessoa, traça-se um plano objetivo em função do momento atual dele. E daí parte a necessidade fundamental de entender como que essa criança está, como que esse jogador está. Isso eu estou falando desde os níveis mais novos, mas isso aí se estende até o profissional, para que eu possa atuar em cima do que ele precisa, de fato, para potencializar o que ele já tem de bom e para poder trabalhar essas deficiências dele. Então, isso é muito importante. Os profissionais que trabalham no futebol hoje, que militam no futebol, terem essa consciência. Uma vez que isso, para além de qualificar o trabalho que é feito ali diretamente, é possível ser dado um retorno para as pessoas que estão ao redor desse processo. Seja o próprio aluno, sejam os pais, seja um coordenador, esse professor que está trabalhando diretamente. Ou seja,
pensando num treinador que está hoje em contato direto com fazendo esse desenvolvimento desses atletas no processo de formação, ele consegue, a partir desse tipo de estratégia de avaliação, mostrar quão efetivo está sendo o trabalho dele também. Porque, por vezes, o processo de avaliação da efetividade do trabalho que é feito, ele passa por um viés muito subjetivo, que é importante também, mas quando você tem avaliações objetivas, isso mostra quão efetivo esse profissional ele está sendo no trabalho que está sendo feito para poder desenvolver os atletas, ou as crianças, os jogadores de uma forma geral. E isso em diferentes contextos, desde escolas de futebol a clubes de base, ao mais alto nível. Então, hoje, para essa avaliação, tem uma ferramenta que é a TacticUp, que é uma ferramenta online, e ela permite fazer a avaliação dessa capacidade de leitura de jogo e tomada de decisão dos jogadores. E ela já tem sido utilizada em diferentes contextos, desde o processo de formação em escolas de futebol, categorias de base, clubes profissionais, tanto no futebol masculino, no futebol feminino, como também processo de seleção de atletas, em função de conseguir trazer essa informação que até então era avaliada unicamente de forma subjetiva. Então, acho que vale a pena ressaltar isso, que essa é a primeira plataforma, TacticUp, avaliar essas duas componentes de jogo de forma objetiva. Então, a primeira no mundo. E ela já está sendo utilizada aqui no Brasil, em outros países da América do Sul, Estados Unidos, China. Então, tem tido uma receptividade muito grande do mercado, dos profissionais que ali estão, em função dessa questão de trazer uma informação que antes era puramente subjetiva e que tem sido possível qualificar o processo de formação desses jogadores de forma mais inteligente, mais criativa, com essa informação. Eu vou trazer aqui alguns. Por favor, professor. Só fazer um comentário e, na verdade, eu acho que vai seguir na direção do que você está trazendo agora para a gente. O pessoal que está chegando na live agora, aí, nós estamos com o professor Guilherme Machado, né, representando aqui nesse momento na nossa conferência o TacticUp, mas um professor que tem um estudo aí, uma contribuição muito bacana aí em outras dimensões também. E você fez aí uma informação, né, trouxe para a gente dados sobre a questão da sobrecarga cognitiva, né? Depois falou sobre a questão dos períodos sensíveis que se tem dos anos iniciais, que a gente tem que gerar o estímulo quanto mais cedo, melhor, e uma sequência pedagógica, você sinaliza de uma sequência pedagógica para a materialização da formação desse sujeito. E aí você fala, né, da avaliação diagnóstica, da importância da gente conhecer esse indivíduo que está ali trabalhando com a gente, seja da criança, adolescente ou adulto, seja nas escolinhas de base, de formação, dos projetos, e começa agora a falar da questão do TacticUp e como se dá isso na prática, né? Seria uma avaliação do conhecimento declarativo, é isso? E uma outra pergunta, não é só também avaliar a tomada de decisão, é também avaliar a tomada da melhor decisão, né? E nesse aspecto, teria também, não sei se o instrumento, né, de avaliação no qual vocês estão trazendo, que é novo para mim, eu não conheço praticamente nada, né, vou conhecer agora um pouco mais, mas também traz alguns elementos, os dados que ele traz, vocês já apontam algumas contribuições também, tipo, sei lá, o que sai diagnosticado dessa avaliação, as pontas de dificuldades, mas também existe alguma relação com soluções, algumas atividades específicas. Fala um pouco sobre isso também, quando der, né? Não estou querendo cortar aqui sua sequência pedagógica de fala, não. Pode ficar bem à vontade. Não, excelente sua intervenção, Jadson. Bom, antes de respondê-lo, gostaria só de mandar um abraço aqui. O Davi Silva está aqui nos acompanhando. Um abraço para o Davi, ele também é professor da Unifagoc, é coordenador de um clube em Minas Gerais também. O Felipe Cardoso, que também é um colega de doutorado, tem feito um trabalho fantástico, especificamente nessa parte da cognição, de como que essa sobrecarga cognitiva ela pode afetar o desempenho dos atletas. Profissional muito qualificado. E, bom, agora voltando para responder a sua questão, Jardim.
E se for o momento, né? Se não for, pode deixar lá para frente. Não. Ela se encaixa bem aqui, sim. Sem dúvida, há uma sequência pedagógica a ser respeitada, e essa questão que você levantou, da questão da tomada de decisão com conhecimento, ela está associada, porque hoje a questão da tomada de decisão, ela está muito relacionada com a base de conhecimento que o atleta, que o jogador, ele tem. Ou seja, com as experiências passadas dele. E essas experiências podem ser adquiridas tanto num contexto de treinamento formal, como as escolas de futebol, os clubes de futebol, como também em contextos que a gente fala de jogo deliberado. Seriam jogos com os colegas, um momento mais recreativo. E esse ambiente ele é fundamental também para a formação de um jogador criativo e inteligente. Isso aí, a ciência já tem dado suporte muito grande para que esses dois tipos de atividades, essa prática formal, essa prática estruturada com os treinadores, ela é fundamental para que haja o desenvolvimento desse atleta criativo e inteligente, mas também esse momento de prática com os colegas, especialmente até os 12 anos. Então, tem muitos trabalhos já mostrando hoje que só com uma dessas duas práticas você não consegue formar muito bem os jogadores. Tanto se eu tiver muito por exemplo, só de treinamento, vou começar só a treinar a partir dos 4 anos, o menino todo dia ele é o adequado? Não é. Porque ele precisa desse momento de prática informal. Por quê? É ali onde ele vai, assim, é o momento que ele tem para criar coisas diferentes. Obviamente que isso pode ser estruturado dentro de um treinamento. Mas esses dois contextos de aprendizado, eles são complementares. E hoje, tem um estudo bem recente de 2018, que ele fala de diversificação especializada. O que seria isso? Seria para que os atletas eles cheguem no alto rendimento, o interessante é que ele tenha uma prática diversificada dentro da modalidade principal. O que seria isso? Por exemplo, eu acredito na formação do meu filho, digamos assim, né? Vamos trazer aqui um contexto. Eu quero investir para o meu filho de 6 anos ser um jogador. Nada garante isso, porque não existe um aspecto que prediz o alto desempenho com uma distância de tempo tão longa. Mas o que pode ser feito para auxiliar nessa formação? É ter um ambiente rico de formação para as crianças desde o início, tanto com práticas estruturadas, que permitam o desenvolvimento dessa questão, da parte de tomar de decisão, dessa liberdade, sempre buscando essa relação do treinamento com o jogo, mas que esse atleta, essa criança, ela tenha vivência em diferentes contextos, seja o futebol de areia, seja o futebol de grama, seja o futsal, ou seja, é uma diversificação dentro daquele escopo, dentro daquela modalidade. Então, acho que é interessante trazer isso. Por quê? Porque quando a gente fala de desenvolvimento desses jogadores inteligentes e criativos, os tipos de práticas que eles vivenciam são fundamentais. E agora, sendo mais específico nesse ponto que você trouxe do conhecimento tático declarativo, processual, essa questão o Tactic Up, ele está alicerçado nos princípios táticos fundamentais. Então, os princípios o que são? Eles são movimentações dentro do campo, tanto da fase ofensiva quanto da fase defensiva, de ações realizadas próximo da bola, distante da bola. Então, ele engloba as movimentações gerais, que os atletas eles precisam entender para ter esse entendimento de jogo. Então, quando a gente fala dessa questão de conhecimento tático, primeiro é importante a gente trazer o que é tática, né? Que está relacionado com essa parte da gestão do espaço de jogo. Porque, por vezes, as pessoas associam ao sistema tático, 4-2-3-1, 4-3-3, não é. Então, quando a gente fala de tática, está relacionado a saber gerir o espaço de jogo. E essa gestão do espaço de jogo, ela se dá tanto próximo da bola, distante, na fase ofensiva, na fase defensiva,
E aí, o que é avaliado a partir da ferramenta do Tactic Up são essas movimentações. E é interessante trazer, Jadson, que o desenvolvimento dessa ferramenta está alicerçado em mais de 10 anos de pesquisas científicas, que foram realizadas com outro instrumento, que é o Sistema de Avaliação Tática no Futebol, que é o FUTSAT. Ele é uma avaliação em campo, e aí é possível verificar o desempenho desse atleta em campo, de fato. E aí, com essa sustentação desses mais de 10 anos de trabalho, mais de 100 trabalhos, trazendo embasamento, trazendo alicerce para essa proposta, essa relação do que é avaliado pelo Tactic Up de forma online, que é uma plataforma online, ela tem uma representatividade muito grande do que é essa movimentação, de como que esses atletas gerem esse espaço de jogo. Inclusive, a gente está aqui, o Alan Barcelos, treinador do Sub-13 do Grêmio, ele entrou há pouco, ele utilizou lá, ele fez um trabalho fantástico lá. Quem tem interesse de saber mais sobre esse trabalho que ele fez, a gente fez uma live exatamente sobre essa temática, está no canal do YouTube do Tactic Up. O pessoal do Tactic Up nos acompanhando aqui, excelente. O pessoal do NUPEF, do Núcleo de Pesquisa e Estudos em Futebol da Universidade Federal, nos acompanhando também, nos prestigiando. Mandar um abraço para eles. Só feras. Inclusive, vou mandar um abraço para o professor Israel Terrudo, né? Sempre se colocou à disposição aqui da nossa instituição, inclusive é um colaborador do Futicom, que é o grupo de pesquisa daqui. Grande abraço, professor Israel Terrudo. E grande sugestão de nome do Guilherme, viu? Estamos aprendendo muito, vamos lá. Obrigado, professor. Bom, então, essa relação, só para você entender, quando é feita essa avaliação do jogador pelo Tactic Up, esse processo é bastante rápido, é fácil. Essa avaliação ela leva cerca de 15 a 20 minutos. E finalizada essa avaliação, o relatório do jogador ele já está disponibilizado, porque o processamento é dado de forma automática nesse resultado. Então, feita a avaliação, você já tem informações objetivas, cientificamente comprovadas sobre esse atleta. E isso, a forma de apresentação dessa informação é uma informação, um gráfico em forma de teia, que me diz tanto a qualidade dessa tomada de decisão, que é o que você levantou, né, que está relacionado a tomar decisões adequadas no jogo, não só tomar decisões, né, tomar decisões a gente toma a todo momento, mas o que de fato vai importar é a qualidade com que essa decisão é tomada. E, para além disso, também essa avaliação ela permite dar informação do tempo que esse atleta ele leva para ler determinada situação. Ou seja, essas duas informações elas são muito complementares. Por quê? O futebol, quanto maior o nível que se é praticado, aí eu vou falar considerando diferentes idades, vamos lá. Se eu estou num contexto de uma categoria sub-15 que joga a nível regional, o jogo ele tem uma característica. Se eu estou no contexto de um sub-15 que é a nível internacional, o jogo ele tem outra velocidade, ele é muito mais rápido. Ou seja, hoje o futebol ele se joga muito mais rápido, tanto do profissional até as categorias mais novas, se comparado a 10, 20, 30 anos atrás. E essa velocidade com que o jogo é jogado, ela tem aumentado cada vez mais, cada vez mais. Ou seja, o atleta, ele hoje, ele tem menos espaço para jogar, ele tem menos tempo para responder a esses estímulos. Por isso que essa questão de tomar de decisão é tão importante hoje. De ser avaliado, de ser controlado, de ser treinado, de ser desenvolvido nos atletas. Ou seja, por vezes, você vai ter um atleta que tem um perfil, eu vou dar um exemplo um exemplo prático aqui que a gente viu. Um atleta que ele tem muita facilidade de tomar decisões adequadas. Uma situação, por exemplo, próximo da bola, de dar suporte ofensivo ali, criando linha de passe, só que ele demora para ler essa situação. Então, essa é uma característica. Ou seja, para eu desenvolver esse atleta, o foco do meu trabalho não tem que ser em fazer e desenvolver essa capacidade de tomar decisão nessa situação. Tem que ser dele ler mais rápido essa informação, dele responder mais rápido. Logo, o estímulo que eu vou dar no meu treinamento, de pós dessa informação, é completamente diferente do que, por exemplo, se eu tiver um atleta que, nessa mesma situação que eu dei exemplo, de dar um suporte próximo, de criar linhas de passe, que é a cobertura ofensiva que a gente fala,
se ele tem uma capacidade de tomar de decisão baixa, ou seja, ele toma decisões não tão assertivas nessas situações, mas ele lê essa informação muito rápido. O que esses dois contextos? Um jogador, ele já consegue pegar informação critério, pegar informação relevante para decidir de forma adequada nessas situações, só que ele não faz isso de forma rápida, ou seja, eu tenho que dar estímulo, seja o quê? Diminuindo o tempo, colocando uma pressão mais forte nesse atleta nessas situações, para que ele consiga desenvolver essa capacidade de responder adequadamente num jogo jogado mais rápido. Já para esse outro atleta, que ele, apesar de responder rápido, ele toma decisões equivocadas, o que eu tenho que trabalhar com ele, peraí, olha só, nesse tipo de situação, olha a informação, critério, a informação mais relevante que você tem que entender para você conseguir decidir de forma adequada. Isso você consegue trabalhar de forma muito mais assertiva na necessidade do jogador. Então, de posse dessa avaliação, Jaderson, é possível você pegar, baseado nesses resultados, quando é gerado, ele é muito fácil de ver essa informação por quê? E de extrair essa informação. Porque, da forma como ele é apresentado, eu tenho uma parte do gráfico que me diz sobre as ações ofensivas dele, a outra parte sobre as ações defensivas, a parte superior falando das ações mais próximas da bola e a parte inferior falando das ações mais distantes. Ou seja, quando eu vejo a informação desse atleta, eu posso não conhecer, não ter visto jogar, mas eu já tenho uma ideia de como que é a movimentação dele em campo, como que é o entendimento dele. Isso aí me permite, esse atleta tem um perfil, ele desempenha melhor em situações ofensivas próximas da bola ou não, ele tem um perfil defensivo mais forte, principalmente em situações mais distantes. Então, é possível extrair essa informação de maneira muito rápida, muito prática. Eu vou aproveitar e pegar o gancho aqui da pergunta do MC Rispin. Tem dois, Matheus Crispim e Lisandra. Lisandra? Ah, tá. A pergunta da Lisandra. Tem Matheus então, Crispim. Você acredita que a avaliação do jogador... Lisandra, não, tem as duas. A de Matheus é a primeira. Nas categorias iniciais é tão importante, relação com a bola, etc. Tá, a conexão ficou um pouco ruim, mas vamos ver agora se voltou. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo bem, professor? Estamos falando com o professor Jaderson. A conexão ficou um pouco ruim, professor. Vamos ver aqui se a gente consegue voltar. Estamos falando com o professor Guilherme Machado, professor da Universidade Federal de Viçosa. Estamos aqui tentando a conexão novamente. Me ouve bem, professor, agora? Shows. Uhum. Pronto, você estava lendo as perguntas. Bom, aí. Pode ficar tranquilo para responder. Pode responder à vontade. Escuto bem. Professor Guilherme, às vezes acontece essa situação com a conexão, talvez eu tenha que encerrar a live, eu vou salvar, inclusive vai estar no YouTube, né, do Futecom, e a gente retoma com as perguntas. Boa noite, pessoal, Jaderson Barbosa, representando aí o programa Encaminhar Ação Cidadã da Universidade Estadual de Feira de Santana, Bahia, representando também a Associação FSA Esporte e Cultura, e agradecer muitíssimo aí a presença de todos vocês nessa live extremamente rica em conteúdo, não poderia ser diferente, né? Nosso evento Conhecimento Solidário chegando ao final no mais alto nível. Contribuições aí do professor Guilherme Machado, da Universidade Federal de Viçosa, falando agora um pouco mais sobre o Tática Up, um dos mecanismos aí de avaliação da tomada de decisão.
Já agradecer também ao grupo de pesquisa Futicom, ao professor Israel Teodo, ao NUPEF, as pessoas que de alguma forma estão nos ajudando, né, a realizar essa live aqui agora nesse momento, e a indicação do nome do Guilherme Machado, feita pelo professor Israel Teodo aí, grande colaborador do futebol no Brasil e no mundo, o qual a gente estende os agradecimentos a todos que fazem parte da sua rede de pesquisa, né, e parabenizo pelas contribuições aí que tem dadas ao futebol brasileiro em especial. Professor Guilherme, daqui a pouquinho vai estar conosco, retornando para a live. É o tempo aí que o pessoal vai chegando. E aí tem duas perguntas que estão no ar, do Matheus Crispim e da Lisandra, que são profissionais aqui do projeto FSA Esporte Clube, um dos projetos da Associação FSA Esporte Cultura, projeto que trabalha aí com crianças da cidade de Feira de Santana. Lembrando, pessoal, que hoje é o último, né? A última live dessas 2 semanas do Conhecimento Solidário. O Guilherme já está aqui conosco, daqui a pouco eu chamo ele, mas eu vou aproveitar para lembrar vocês do momento de doação. Não esqueçam de contribuir com as doações aí que do site do PEAC, peacufs.com.br, lá tem todas as informações de como fazer a doação. Vamos tentar a conexão com o Guilherme novamente. Tem chuva, a conexão fica um pouco ruim, e vamos tentar agora retornar com o Guilherme para que ele possa responder aí as duas questões que foram levantadas para o professor. Professor, já te vejo, vê se o áudio está legal, vê se a gente consegue retomar aí nosso diálogo. Infelizmente, são situações que acontecem, além das chuvas que tem caído por aqui, tem muitas lives acontecendo no Instagram, isso sobrecarrega também a nossa internet. Professor, fica à vontade, vamos para as respostas aí. Obrigado, Jadson. Me escuta bem? Escuto bem. Perfeito. Bom, então, retornando aqui, a pergunta da Lisandra, vou ler novamente e eu, na sequência, eu já respondo. Guilherme, você acredita que a avaliação de um jogador a partir da tomada de decisão nas categorias iniciais é tão importante quanto a sua técnica, relação com a bola, etc.? E como conseguir atingir aquele atleta que não tem uma boa cognição, mas tem uma relação com a bola muito boa? Então, vamos lá. Lisandra, eu acredito sim que é muito importante, porque essas duas questões, tanto da parte de tomada de decisão, da questão técnica, ela tem que ser construída de forma... Você tem que caminhar junto. Por quê? Essa questão do desenvolvimento das crianças, e aí, de fato, essa parte inicial do desenvolvimento técnico, ela é fundamental nessas idades iniciais, só que quando a gente fala desenvolvimento técnico, qual o desenvolvimento técnico que a gente está falando? É o quê? É um atleta que ele sabe bater 100 embaixadinhas, que ele consegue acertar um passe daqui até o outro lado do campo sempre, ou é um atleta que consegue utilizar essa técnica no contexto adequado do jogo. Então, a gente tem que contextualizar isso. E por que eu falo isso? Porque essa questão do desenvolvimento da tomada de decisão, ele tem muito relação com a capacidade técnica do atleta também. Ou seja, quais são as potencialidades dele para resolver as situações, problemas do jogo. E a questão técnica, ela é fundamental, ou seja, ele precisa executar. Só que, por vezes, você vai ver atletas que são tecnicamente muito desenvolvidos, só que tomam a decisão errada. Ou seja, esse desenvolvimento técnico dele não está contribuindo para o jogo de futebol dele, para o jogo de futebol. Então, essa questão ela tem que caminhar em conjunto. E ela, inclusive, ela é complementar no sentido do quê? Por vezes, quando a gente tem avaliação de um atleta, de um jogador, seja nessas idades iniciais, vou falar aqui, um jogador de 10 anos de idade. Porque quando a gente sugere que sejam iniciadas essas avaliações com o TATIC-UP, especificamente o instrumento, tá? TATIC-UP, mas nas idades iniciais se trabalha com outros tipos de avaliações, dentro do aspecto cognitivo. Por vezes você vai ver que esse atleta, ela tem uma capacidade de leitura de jogo, de uma visão adequada, só que quando você vai ver o rendimento dela no campo, às vezes não está rendendo muito bem. Então, o que ela precisa? Você acabou de ver ali, peraí.
ela lê bem o jogo, ela toma decisões adequadas. O problema dela não é esse, o problema dela é outro. O problema dela pode ser técnico, o problema dela pode ser físico, em alguns momentos. Ainda mais que a gente vai falar dessa idade aí de 10 aos 15 anos, que a maturação faz muita diferença. E aí você precisa entender isso, porque entender essas características, porque isso passa a potencializar o seu trabalho. Ou você pode ter, por vezes, um atleta que, tecnicamente, ele é muito bom, até o exemplo que você deu, e você falou aqui da questão da cognição. Tecnicamente, ele é muito bom, mas quando você vai ver um campo, você, às vezes, percebe que é um atleta que tem dificuldade de resolver os problemas. Ou seja, a questão do foco do trabalho nesse atleta, para o desenvolvimento dele, como jogador criativo inteligente, não é na parte técnica naquele momento. É na parte do entendimento do jogo dele, na parte da tomada de decisão dele. E você consegue direcionar isso a partir dessa avaliação. E quando a gente fala de tomada de decisão, peraí, será que esse atleta, o problema desse atleta que tecnicamente é muito bom, é uma questão de ler as situações de forma adequada ou de responder a uma velocidade adequada? Você consegue ser muito mais efetivo, muito mais assertivo no seu trabalho com aquele jogador, pensando no desenvolvimento individual dele, dentro do coletivo, que esse desenvolvimento individual vai trazer, consequentemente, retorno para o coletivo. E aí, já estou falando aí de casos de categorias mais velhas, vamos falar até de um sub-20, que isso eles estão no momento de competição, eles estão no momento de transição, ele é competição que vai. Assim, obviamente, a formação dele é mais voltada para um contexto extremamente competitivo. Então, a gente tem relatos de profissionais que têm trabalhado com isso, profissionais do Red Bull Bragantino, do Grêmio, que falam, olha, quando eu consegui melhorar individualmente o meu atleta, eu consegui ser muito mais efetivo na aplicação do meu modelo de jogo. Ou seja, para além do desenvolvimento individual, isso te dá subsídio para você, de fato, melhorar o time coletivamente, melhorar o seu desempenho em campo. Então, isso aí, ele potencializa o trabalho que é feito, considerando tanto essa questão tática, essa questão técnica, essa questão física, porque você consegue ter uma informação mais geral, um raio-x mais completo do seu jogador e atuar de fato onde ele precisa. E fazendo uma analogia simples, é como quando você vai no médico. A primeira coisa que ele te pede é um exame de sangue. Dependendo do que você achou ali, eu vou para um teste mais específico para poder aprofundar naquilo lá. Então, é a mesma coisa com esse jogador. Você passa a ter um diagnóstico mais completo dele e saber aonde que tem que ser atuado, aonde tem que ser feita a intervenção para melhorar o que ele precisa. Então, é essa mesma lógica que a gente tem nesse contexto. E, por favor, professor. Tinham duas perguntas, né? A do Matheus, foi essa que você respondeu agora, e Lisandra está perguntando aqui sobre a questão da relação estresse, ansiedade e nesse instrumento de avaliação. Você chegou a falar já alguma coisa sobre isso, mas dá uma reafirmada aí nesses testes, né? E nessa relação com a transposição para os resultados, para o dia a dia e tal. Lisandra, essa pergunta que você fez, há 2 anos atrás, 3 anos atrás, outra pessoa fez e fez um trabalho de mestrado para responder. Então, essa questão da ansiedade, do estresse, de uma sobrecarga cognitiva também, ela pode influenciar, né, não no processo de avaliação, mas no processo de resposta do jogador no campo. Ou seja, o que foi verificado desses trabalhos que foram desenvolvidos no Núcleo de Pesquisa e Estudos em Futebol da Universidade Federal de Viçosa, a nível de mestrado e doutorado, tá? Então, tem sido aprofundado isso para entender essa relação. E quando você está sobre uma sobrecarga cognitiva, isso tem influência direta, tanto nesses processos cognitivos de leitura da informação, de leitura de jogo e da tomada de decisão, quanto na própria execução. Ou seja, a gente vê nos trabalhos que foram feitos, foi verificado que atletas, quando submetidos a uma sobrecarga cognitiva, o tempo que eles levam para ler determinada situação, ele aumenta muito.
Ou seja, isso aí impacta diretamente no desempenho deles. Então, é importante, muito interessante a pergunta, porque é possível tentar, de pós dessa formação, trazer contextos de treinamento, contextos de formação que sejam mais específicos para reproduzir isso que ele vivencia e que ele tenha respostas muito mais específicas para aquela situação. Ou seja, ele não vá enfrentar a situação só no contexto de competição, mas que isso pode ser também reproduzido num contexto de treinamento para você conseguir melhorar o desempenho desse atleta, mesmo sobre essas condições de estresse. Tá? Então, muito boa sua pergunta e muito pertinente. Gostaria de mandar um abraço aqui também para o Ícaro, para o João Cláudio, que nos acompanha, lá de Manaus. Prazer, João, tê-lo aqui conosco, nos acompanhando. Bom, e um outro ponto também que eu acho que vale a pena levantar, essa questão da periodicidade da avaliação. Por quê? A gente fez uma avaliação diagnóstica, a gente conversou, falou sobre isso no início, só que o processo de formação ele é contínuo. E quando que eu tenho que reavaliar? Assim como a gente trouxe aquele exemplo da academia, a mesma coisa para o futebol. Eu passo de uma avaliação diagnóstica para uma avaliação formativa, ou seja, eu tenho que saber o quanto que eu consegui evoluir. E quem fez um trabalho fantástico nesse processo foi o Alan Barcelos, que estava aqui conosco anteriormente, não sei se ele ainda nos acompanha. Ele fez isso quando ele era treinador do Sub-12 do Grêmio. E o que ele verificou? Ele fez uma avaliação para entender o perfil dos jogadores dele e o que necessitava de melhora. E a partir dessa avaliação, ele montou 25 sessões de treinamento. Isso não de uma vez, mas a cada semana eram montadas em função desses resultados para melhorar essa capacidade de tomada de decisão dos jogadores, considerando essa informação. Por quê? Isso pode qualificar muito a operacionalização do treinamento. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu fiz avaliação e percebi que um atleta meu ele é muito bom em ações de progressão com a bola. Para que ele continue melhorando nessas ações, quando eu vou levar esse contexto para o treinamento, eu tenho que pensar em uma atividade em que a oposição dele seja condizente com o nível de dificuldade. Ou seja, se esse atleta ele tem muita facilidade em realizar esse tipo de ação, o defensor ele tem que ter assim, ser um defensor competente nessas ações de 1 contra 1. E a ferramenta nos dá essa informação, o TactiCamp nos dá essa informação, nos mostra, e esses critérios que são avaliados, eles são complementares. Então, você tem um da fase ofensiva e um da fase defensiva. E aí você consegue qualificar o processo de formação fazendo exatamente esse processo, ajustando as interações, as organizações das atividades, ou seja, o treinamento passa de um contexto, eu vou dividir aqui a atividade, vai você fulano, você ciclano desse time, mas por quê? Que vai aquele e não aquele? Por vezes, e eu falo assim, enquanto coordenador, enquanto treinador, que já apliquei muito treinamento nesse sentido também, às vezes não se tem intencionalidade quando se faz isso. Então, quando você tem essa informação, obviamente, o seu treinamento ele requer um tempo maior de planejamento, uma integração maior com a comissão técnica, porque a partir dessa organização, você consegue ser muito mais assertivo nos feedbacks que são dados para esses jogadores em função do que eles precisam. Então, isso requer uma qualificação do profissional que vai aplicar isso. Mas isso em qualquer área. Eu vou trazer aqui o exemplo da preparação física. Ela evoluiu muito a partir da década de 70, e eles se colocaram num patamar muito diferente. Assim, e hoje a gente tenta trazer isso para o contexto do treinamento, contexto do treinador. Hoje, o preparador físico ele sabe por que ele vai dar aquele trabalho, aquele estímulo, porque o atleta dele precisa melhorar potência, precisa melhorar força, então ele é muito específico. E os treinadores, até então, a gente não trabalhava nessa perspectiva. Mas até também por uma questão, por vezes, de falta de instrumentos que nos dessem essas informações pormenorizadas. Mas com isso, permite qualificar esse processo, e quem fez isso assim, de forma extremamente competente, o Alan Barcelos, da categoria, outros profissionais também
Thiago Badari, treinador da categoria sub-17 do Red Bull Bragantino, Alexandre Lemos, no departamento profissional. Então, inclusive, foram feitos lives com esses profissionais, elas estão no canal do YouTube. Quem tiver mais interesse de entender como foi feito esse processo, fica o convite para poder assistir, que eles vão falar os pormenores dessa aplicação. Mas só para você entender, de pós dessa informação, é possível qualificar muito o trabalho que é feito, operacionalizando isso no treino. E como eu estava comentando desse trabalho do Alan que ele fez, ele trouxe o quê? Ele estipulou 25 sessões porque é o que a literatura já mostra que é uma quantidade suficiente de sessões de treinamento para gerar aprendizado quando o trabalho é feito de maneira efetiva. Ou seja, então, é possível que os atletas melhorem quando levar em consideração essas informações e dar o estímulo que eles precisam de fato. E foi isso que ele verificou. Depois de 25 sessões de treinamento, ele fez uma reavaliação, tanto com o FATIC quanto com o FUSAT, e os dados dele foram fantásticos, o que ele constatou, que foi o quê? Que ele percebeu uma melhora, como a gente já falou, essa relação do teste com o desempenho dos atletas em campo é muito grande, em função de todo esse corpo de conhecimento que já foi gerado nos últimos 10 anos. E aí ele verificou que houve uma melhora, de fato, no desempenho deles em campo. E esse desempenho que os atletas tiveram em campo estava associado com uma melhora desses jogadores em termos da tomada de decisão, não da qualidade da tomada de decisão, porque esses atletas, eles, digamos que mantiveram o nível da qualidade de tomada de decisão deles, mas aumentou em função do quê? Deles conseguirem ler essas informações, essa capacidade de leitura de jogo deles, de uma maneira mais rápida, de uma maneira mais efetiva. Ou seja, o quanto que essa variável ela é importante para o desempenho dos atletas em campo. E, novamente, ressalto, ele encontrou esses resultados em função do trabalho de muita qualidade que foi feito com esses atletas. Então, é sugerido que essa avaliação, em termos de periodicidade, você respeite aí cerca de 25 sessões de treinamento. Há quanto tempo isso vai dar? Depende. Depende se eu estou falando de um contexto de escola de futebol, que se treina cerca de 2 vezes por semana, ou um contexto de clube de formação. Ali você vai ter cerca de 4 treinamentos semanais, 4, 5 treinamentos. Então, essa periodicidade está em função da frequência. Os clubes que vêm utilizando, eles têm tentado trabalhar com uma base de 3 a 4 avaliações anuais para poder conseguir. Por quê? Se eu faço avaliação, digamos, no início do ano, passaram-se muitas sessões de treinamento, aquela informação, ela já está defasada. O atleta, ele já mudou. Assim como acontece numa academia. O atleta já mudou. Então, por isso que essa avaliação tem que ser feita de forma periódica, para que o trabalho ele tenha efetividade, ele tenha assertividade. E os profissionais que ali estão, eles tenham informações atualizadas sobre essa capacidade do jogador. Perfeito, te ouvi bem, assim, eu acho que está bem claro algumas questões. Inclusive na live de hoje pela manhã, eu conversando com o professor Gilmar, ele trouxe uma questão que é bem importante, né? Temos discutido muito dentro da área da educação física e do esporte, os processos, na verdade, na área da educação como um todo, no processo de ensino como um todo, o debate de como ensinar, né? Os debates mais conceituais. E a gente tem debatido pouco o como se aprende e alguns elementos do processo de avaliação, inclusive de entendimento de como é que é esse ser humano, dos aspectos, o que a neurociência tem de contribuição. É isso, a proposta do mecanismo de avaliação e da tomada de decisão é ser uma ferramenta que, junto com outros componentes de conduta, de procedimento, de aspectos táticos, né, técnicos ali, as variáveis fisiológicas, e ser mais um instrumento para se montar, né, um processo de entendimento de quem é esse sujeito na avaliação diagnóstica, e aí poder fazer um treinamento com muito mais de atingir as especificidades. A gente pode caminhar pensando nessa contribuição e sabendo também que não vai ser a solução de todos os problemas, né? Porque a gente vive num país de acesso, né, a ensino
de baixa qualidade de uma maneira geral, muitos alunos na escola pública hoje passando por certas dificuldades, e existe aí questões externas, né, que influenciam na questão do desenvolvimento cognitivo também, a sua alimentação, o ambiente social, as dificuldades, e por muitas vezes eu vejo muitos atletas nas lives, muitos treinadores, né, coordenadores de clube falando que tem tido dificuldades realmente de das crianças e adolescentes entenderem o contexto do treino. É só fazendo esse comentário que a gente sabe que é uma contribuição, mas que a gente fica a clareza que a ciência está contribuindo, mas e temos essas realidades objetivas que nos chegam também. Professor, fique à vontade. Professor. Tá, e até pegando o gancho com essa sua fala, acho que isso mostra, mais uma vez, a importância do trabalho de qualidade que tem que ser feito da base. Estamos falando aqui com o professor Guilherme Machado, teve um problemazinho de conexão, às vezes fica congelada a tela. Não estou conseguindo ouvir o professor agora nesse momento. Caso caia a conexão, a gente vai ter que chamar novamente. Infelizmente, a nossa internet, às vezes acontece isso, né? Muitas lives acontecendo ao mesmo tempo. Na sexta-feira, o professor aí está falando isso. Caiu a conexão do professor Guilherme. Vamos então chamá-lo novamente, né, para ver se ele retorna com a conexão melhor. Lembrando, pessoal, que hoje é a última live desse nosso evento Conhecimento Solidário, uma live aí realizada pelo Programa Encaminhação Cidadã PEAC, em parceria com o FUTCOM, o grupo de pesquisa aqui da universidade, e todas as lives estão sendo salvas no canal do YouTube do FUTCOM. Você que ainda não foi lá compartilhar, ver o canal, vai lá assistir, e essa live do Guilherme vai estar lá também, a gente vai deixar lá salvo. O professor Guilherme está voltando novamente aqui para a conexão, vamos ver se a gente consegue aí retomar o professor para esse momento agora. Lembrando que foram 2 semanas aí de lives riquíssimas, então quem perdeu, quem não pôde assistir, quem tem seus grupos de estudo, pesquisa, quem quiser se qualificar dentro do futebol, além, né, de outros mecanismos, eu acho que essas lives deixaram aí uma contribuição muito importante. Apesar do isolamento social, apesar da crise que nós estamos vivendo aí na saúde, na economia, né, a crise social e agora a crise cada vez mais política, mas eu acho que é um momento sim de a gente sempre crescer com tudo isso, e sem dúvida nenhuma, uma das oportunidades é essa, ter professores disponíveis para participar conosco desse momento. Estou tentando conexão aqui com o professor Guilherme, mais uma vez a gente está aguardando a possibilidade de conexão aqui da internet. Caso a gente não consiga, eu vou estar saindo, né, para conectar novamente e chamar o professor Guilherme para participar conosco dessa live. Professor Guilherme Machado, da Universidade Federal de Viçosa, falando sobre a questão da tomada de decisão e do processo criativo. Professor Guilherme, você consegue retornar para a live? Me dê um sim ou não, senão eu vou ter que encerrar a conexão e te chamar de novo. Vamos ver, eu tentei te chamar aqui, mas caiu. Professor Guilherme, vamos convidar aqui agora ele para participar conosco. Professor Guilherme Machado, da Universidade Federal de Viçosa, trazendo aí suas contribuições sobre o Tática Up. Saudar o professor Luiz Alberto, da Universidade Estadual de Feira de Santana, nosso eterno professor e colega hoje da instituição. Parabéns, professor Luiz Alberto, pelas suas contribuições e obrigado por estar conosco. Guilherme, nos ouve agora? Te escuto bem, professor. Me escuta bem? Vamos lá, com paciência a gente vai conseguir. Te escuto bem, sim. Você ia comentar sobre o que eu comentei contigo aí. Vamos lá. Tá, só explicar, mandei uma carinha aqui, só que foi sem querer, viu, gente? Na hora Acontece. De colocar para solicitar ali. Acontece. Vamos lá. Só retomando, então, a pergunta. A pergunta não, né? O comentário. Essa parte da dificuldade que os treinadores encontram com atletas que, às vezes, chegam com alguma dificuldade de cognição, como você falou. Quando a gente fala de inteligência, hoje a gente trabalha uma perspectiva de inteligência específica. Ou seja, eu posso estar trabalhando com um atleta que ele tem muita dificuldade em alguns conteúdos escolares, matemática, português, mas que ele seja muito inteligente no aspecto do futebol. Por quê?
Hoje, o conhecimento, a gente falou da construção do conhecimento e da expertise para contextos específicos. E quando a gente vê esses meninos que, como falado, chegam com uma dificuldade de entendimento para o treinamento, isso se passa muito por uma questão da formação de base. E eu não estou falando só da formação de base escolar, estou falando da formação de base no futebol. A gente falou aqui um pouco mais cedo na live que até os 6, 7 anos é o período de maturação cognitiva mais rápido, ou seja, as crianças elas desenvolvem muitas conexões sinápticas nessa época. Então, a depender o que é aprendido nesse momento, nessa fase da vida, digamos que ele fica mais profundo. E quando você tem uma formação adequada nesses anos iniciais, quando você chega pensando num contexto de formação do Brasil hoje, você tem ali as escolas de formação, as escolinhas, como queira chamar, até por volta dos 12, 13 anos, onde é feita, na sequência, a transição para esses clubes de formação, em função da nossa organização esportiva, né, do própria questão de legislação. É importante a gente frisar que esses 12, 13 anos iniciais que ele teve ali de formação, ele vai impactar demais em como que esse jogador ele vai chegar lá. Será que ele foi... como que eu posso dizer? Será que ele aprendeu a aprender nesse período? Num contexto de futebol? E aí isso passa pela qualificação dos profissionais de futebol, para conseguir qualificar esse processo desde os anos iniciais, que eles são fundamentais, eles são a base, para uma formação qualificada desses jogadores. Ok, esse jogador ele chegou ali nos 13, 15 anos, tem uma base muito qualificada, digamos assim, mas por N motivos. Às vezes é um jogador tecnicamente muito bom, por N motivos. Ele está ali naquele processo. É possível trabalhar? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Só que a questão do tempo que se tem de trabalho ele é muito mais reduzido do que quando ele tinha 10 anos, ou seja, a ampulheta virou desse jogador. E o grau de competitividade, né? E o grau de competitividade, exatamente. Porque quando a gente vai falar de formação num alto nível, e aí eu falo alto nível para as diferentes idades, seja um sub-13, seja um sub-15, o detalhe faz muita diferença. Então, essa questão da cognição, ela passa por essa formação de base. E olha só um dado interessante que a gente verificou esse ano. Dentro de um clube de Série A do Brasil, foi avaliado a base inteira com o Patiquiano. Ao final do ano, eles dispensaram os atletas e outros continuaram, de uma categoria sub-14 para a transição para sub-15. E o que foi verificado? Que esses atletas da categoria sub-14 que ficaram, a capacidade de tomar de decisão deles era muito melhor do que dos atletas que foram dispensados. Ou seja, novamente retomando a uma pergunta que a gente teve mais cedo. Esse trabalho inicial, por quê? Se esse atleta não tem essa formação adequada, por vezes ele não vai conseguir continuar no processo de formação. Então, é fundamental ser desenvolvido isso. Tá? Isso aí, respeitando, obviamente, a fase de desenvolvimento desse jogador, dessa criança, desse adolescente. Sempre, nos anos iniciais, vão ser trabalhadas atividades menos complexas, mais próximas da bola, dentro do centro de jogo, que a gente fala. Na sequência, atividades mais distantes, mais complexas, fora do centro de jogo, porque o nível de complexidade é diferente. E isso tem que respeitar o nível de desenvolvimento e maturação cognitiva desses jogadores e da criança de forma geral. Essa maturação cognitiva ela vai chegar no processo final ali por volta dos 11, 12 anos. Então, até essa idade, o foco do trabalho tem que ser em espaços reduzidos, tem que ser em ações mais próximas do centro de jogo. Eu tenho que desenvolver isso nele. Por quê? É o momento latente que ele está para aprender isso.
A partir disso, não, ações mais distantes. Inclusive, esse caso dessa categoria sub-14 que eu contei aqui, essas características que diferenciavam esses jogadores eram principalmente ações distantes da bola. Ou seja, que o foco do trabalho ele começou de forma mais recente para essa categoria. Então, é importante desenvolver isso. Perfeito, professor. Fique muito à vontade aí se tiver alguma questão que a gente ainda não tocou naquele roteiro, para a gente tocar. E assim, tá me ouvindo? Me ouve bem? Te escuto bem. Escuto bem. Fico muito à vontade para tocar em algum assunto que a gente não tocou ainda do roteiro, mas você faz um comentário sobre a questão da educação de base, né? A ampliação do repertório motor, cognitivo, os estímulos ali. E aí a gente tem uma situação aí que não é para ser resolvida agora aqui na live, mas um comentário mesmo. O problema que a gente tem da aproximação dos alunos com a questão do esporte. Existe a literatura que existe a questão da legislação que do futebol, que muitos clubes estão aí buscando as escolinhas, as escolinhas do próprio clube, né? Ou outras escolinhas parceiras. E aí a importância das escolinhas que não são clubes dentro desse processo de formação e de ter muitos treinadores, professores, né? Que precisam ter acesso ao conhecimento, entender como é que se dá essa bela relação de ensino-aprendizado da melhor maneira possível, para que também sejam, né, que a gente possa dar esses estímulos, porque, teoricamente, pela legislação, os clubes vão receber esses atletas com 13, 14 anos, sendo que você acaba de dizer, e isso está na literatura científica, que existe uma fase sensível de desenvolvimento, por exemplo, de características, né, mais fisiológicas e cognitivas ali, de 6 anos a partir dos 6, 7, 8 anos. E o clube não tem acesso a essa criança. Aí a gente tem o problema da educação física na escola, o problema da pedagogia do jogo de rua cada vez mais complexo, por causa da urbanização, e a gente tem essa realidade, né, de crianças e adolescentes que vão chegando no clube. Algo que também vai exigir dos treinadores um conhecimento para poder dar esse melhor conteúdo da melhor forma possível. Professor, algum ponto, aspecto que você gostaria de comentar ainda do roteiro, para a gente poder avançar para o momento final da nossa live? Acho que só para fazer um sumário aqui do que a gente falou e acho que trazer para as pessoas que nos escutam, que estão em diferentes contextos, seja de escola de futebol, seja de clubes de futebol, de jogadores. Estamos falando com o professor Guilherme Machado. Infelizmente, aí a gente está com essa dificuldade de conexão. De vez em quando oscila a internet. Mas o professor Guilherme, da Universidade Federal de Viçosa, falando muito sobre a questão da tomada de decisão, da questão do processo criativo e do Tática Up, né, um instrumento aí de avaliação da tomada de decisão. Vamos ver se a gente consegue a conexão. Saudar aí o presidente da Associação FSA, Arley Ramos, presente aqui com a gente, vários atletas do projeto que estão em clubes hoje, também aqui conosco, professores, colaboradores aí de Feira de Santana de uma forma geral, e pessoal do Brasil acompanhando a gente. Vamos ver se a gente consegue retomar o contato aí com o professor Guilherme. A internet está sempre oscilando, mas estamos aí no momento da etapa final da live. Vamos ver se a gente consegue concluir esse momento aí da live com o professor Guilherme. Vamos ver, se a conexão cair, a gente chama novamente e a gente retoma. Vamos tentar aqui. O professor Guilherme não estou te ouvindo, professor, não estou te vendo, tá bom? Qualquer coisa a gente chama novamente para você retornar para poder falar. Lembrando que o ciclo, né, está se encerrando hoje do evento Conhecimento Solidário, segunda semana, última live com o professor Guilherme Machado. Lembrando a todos que estão perguntando aí onde encontrar, vocês podem encontrar todas as lives no canal do Futecom, Futebol Competente, o núcleo de pesquisa aqui da Universidade Estadual de Feira de Santana, e você vai encontrar lá todas as lives dessas 2 semanas de evento Conhecimento Solidário. Você que ainda não doou, né, para o nosso evento, vai lá no site do PEAC, ufs.com.br, colabore
porque também, além de socializar o conhecimento, e máscaras de proteção para ser entregue a comunidades carentes da cidade de Feira de Santana. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Quem está entrando aí agora me ouve bem. Infelizmente caiu a conexão com o Guilherme. Guilherme que está aí participando conosco desse momento de socialização do conhecimento muito interessante sobre o Tática Up e como fundo aí de embasamento científico, conceitual, a tomada de decisão e o processo criativo, né? A formação do jogador inteligente. Parabenizar aí o Guilherme Machado, pessoal da Universidade Federal de Viçosa aí, que tem sido um centro de formação muito importante para todo o país, assim como outros centros também, mas a gente tem que parabenizar a iniciativa, o protagonismo, e é importante a gente qualificar o nosso futebol em diversas frentes. Ok? Pessoal, a gente está aí, daqui a pouquinho vai chamar o Guilherme para retornar com a gente, vamos ver se essa conexão veio boa aí para a gente poder concluir, pedir a paciência de vocês e a gente fechar aí com chave de ouro nosso evento. Já estou aqui chamando o professor Guilherme, assim que ele aparecer com a gente, ele já dará essa contribuição aí para a gente nesse momento final. Oi, Jaderson. Me escuta? Te ouço bem, professor. Pode continuar. Bom, vou tentar ser o mais breve possível aqui para a gente poder aproveitar essa conexão. Vamos lá. Vamos. Só para fazer um fechamento do que foi falado anteriormente, a gente tem hoje várias pessoas que estão utilizando a ferramenta Tática Up nesse processo de formação dos jogadores, e não só no processo de formação, mas também tem utilizado no contexto de seleção de atletas, de processo seletivo, de peneiros. E o que a gente tem escutado tem sido muito gratificante. A gente tem um grande parceiro, que é a Next Academy. Eles estão utilizando mais de 60 franquias, estão utilizando isso para um processo de entrada dos alunos, e isso já dá uma informação inicial deles, até para um agrupamento dentro do seu contexto competitivo mais adequado. Eles têm conseguido abranger diferentes cidades que antes não estavam sendo atendidas, os atletas que moravam longe, em alguns campos, onde acontece essas aulas, têm conseguido, inclusive, ampliar o portfólio de serviços, conseguindo dar um treinamento mais individualizado, ou seja, isso também já no aspecto mais do personal coach, tem crescido muito, hoje no contexto do Brasil, conseguindo entender essa individualidade dos alunos para conseguir trabalhar em cima delas, então isso tem sido muito bacana. E, por fim, nesse contexto, o Henrique Pereira, que é um parceiro nosso também, que é gerente de futebol da NET, ele relatou o quanto tem sido positivo para conseguir reter os atletas, principalmente nesse período de crise. Então, eles não estão perdendo atletas, estão conseguindo que haja entrada de atletas com essa proposta deles. Está sendo assim fantástico esse feedback. E, para além disso, eles têm conseguido controlar muito melhor esse processo da qualidade do treinamento que é dado, em função de ter essa avaliação objetiva, de conseguir ter digamos, um termômetro de como está sendo feito o trabalho dos professores, até para auxiliar na capacitação dos professores, dos treinadores, para saber, acho que é necessário melhorar nesse aspecto aqui, porque isso não está sendo efetivo no treinamento, ou já está sendo muito bom, então pode melhorar em outros aspectos. Então, ele relatou isso, foi muito interessante, assim, com benefício financeiro direto para a escola, de retorno, de retenção dos alunos, os pais valorizam isso, essa informação objetiva, esse relatório. Diferentes escolas a gente tem tido esse feedback. Em questão das categorias de base, os treinadores que têm utilizado, eles têm falado muito dessa questão de conseguir desenvolver mais individualmente esse atleta, de ter esse olhar mais individual, de qualificar o treinamento ser otimizado. O Alan entrando aí novamente, ele é um treinador que falou muito isso. Ele consegue fazer o Alan, treinador do sub-13 do Grêmio, que consegue ser mais assertivo, ele consegue economizar tempo do treinamento. Se antes ele precisava de uma semana, 2 semanas para perceber determinada característica ou dificuldade do atleta, com aquela avaliação, às vezes era muito mais fácil ter isso.
E mais uma vez, obviamente, isso não é a solução dos problemas do futebol, de forma alguma. Isso é um tijolinho a mais que é acrescentado para que se qualifique o trabalho que é feito hoje. Então, esse é o propósito da Tactic Up, que auxilia no desenvolvimento do futebol, pensando nos diferentes pessoas que estão envolvidas nesse processo, seja para o gestor, seja para o treinador, ou seja para o jogador que está na ponta do processo e que vai ter acesso a uma formação com maior qualidade desde as idades iniciais. Então, acho que a mensagem final que eu gostaria de deixar já disso em relação à temática específica que a gente está tratando é isso, que hoje a gente consegue ter instrumentos que subsidiam essa qualificação do trabalho do treinador, das comissões técnicas, mas que isso requer também uma qualificação profissional, uma dedicação, assim como em qualquer área, seja no esporte ou seja em qualquer outra área laboral. Perfeito. Então, acabamos de ouvir, então, as considerações do professor Guilherme Machado sobre a temática, né, que nós desenvolvemos aqui durante a live. Parabéns, professor Guilherme, as considerações foram muito claras. Eu acho que deixa, sim, uma contribuição muito importante aí para os professores que trabalham com esporte de uma maneira geral, nas suas múltiplas possibilidades e dimensões. Acho que é algo que as pessoas precisam, né? Os profissionais, eles precisam dessa ajuda, desses instrumentos. Então, parabéns aí pela iniciativa de vocês, pela clareza no qual você trouxe as considerações. E aí, eu tenho dúvida nenhuma que quem despertar aí o interesse, quiser conhecer um pouco mais sobre o Tática Up e fazer os testes e conhecer mais detalhado, sem dúvida nenhuma, vocês não darão essa oportunidade. Eu sei que funciona mais ou menos assim, né? A gente vai conhecer, inclusive, eu coordeno, né, instituições aqui que trabalham com futebol aqui na cidade de Feira de Santana. Não tenho dúvida nenhuma que pode ser, sim, uma oportunidade da gente aproximar e potencializar o trabalho. Professor, estamos concluindo a nossa live. Pode fazer suas considerações finais, fala um pouco de como é que você está lidando com esse momento aí da crise sanitária, o que você tem visto um pouco sobre isso. Agradecer muitíssimo a sua disponibilidade, o momento aqui conosco, muito obrigado. E nós, em nome daqui da Universidade Estadual de Feira de Santana, agradecemos a sua participação e a sua contribuição em nosso evento Conhecimento Solidário, que termina contigo, né, e terminamos com chave de ouro. Professor, fique à vontade para fazer suas considerações finais. Jácio, primeiramente eu gostaria de te agradecer pelo convite. Para mim foi uma honra estar aqui com vocês, tanto em função dessa proposta de solidariedade que vocês trouxeram, que eu acho que é algo louvável, novamente reforço isso, quanto por todos os profissionais que passaram ao longo dessas 2 semanas. Então, fico muito grato e também agradecer as pessoas que nos acompanharam. Nesse momento aqui de dificuldade, estou aproveitando para ficar mais com a família, né? Então, acho que tem um ponto positivo também, aproveitar a esposa, aproveitar a filha. Acho que é um momento ímpar que a gente está passando. Então, a gente tem que, dentro das possibilidades, tentar ver o aspecto positivo, né, que isso nos traz. Então, sou grato por ter essa oportunidade também de estar com uma maior convivência com a minha família. No outro aspecto, muito trabalho, vou te falar, porque esse período, até em função das questões dessa dificuldade de interação social presencial, né? Várias escolas, vários clubes têm desenvolvido muito esse trabalho com a Tactic Up, têm aproveitado esse momento, com uma estratégia de retenção de atletas e de entrada de novos atletas no contexto de escola de futebol, como para planejamento para o pós, para quando retornarem as atividades, né, para terem essas informações. Inclusive, quem tiver mais, quem quiser mais informações sobre Tactic Up, pode acessar www.tacticup.com.br e também podem entrar na nossa conta do Instagram, que é @TacticUp. Vão ser muito bem-vindos. Inclusive, a gente está com uma promoção vigente que vai até o final desse mês, até o dia 30. Quem quiser participar, é só preencher o formulário lá, e aí vocês vão ter direito a 5 testes grátis do Tactic Up para aplicar na instituição que vocês fazem parte. Faço até um convite, professor Jaderson, para
estarem lá com a gente, vocês, os profissionais que estão da FSA, para poder aplicar nos jogadores de vocês. Então, essa é uma oportunidade que a Tati Cup está viabilizando, pensando exatamente na qualificação profissional dos nossos profissionais do futebol nesse momento. Tá bem? Então, no mais, estou muito grato mesmo por estar aqui, a você, a FSA, a todas as instituições que estão envolvidas nesse projeto, e mandar um abraço e agradecer as pessoas que nos acompanharam aí durante essa live, ao Vitor, ao Felipe, Zenha, grande amigo, ao Alan Barcelos, a Irismar também, e lá da Universidade Federal de Viçosa. Um abraço a todos. E mais uma vez, a gente está de portas abertas lá em Viçosa, através do Núcleo de Pesquisas em Futebol, tá? Para a FSA, para vocês, e a Tati Cup também, para vocês estarem utilizando a plataforma, estarem lá conosco, aproveitando esse período de promoção, para conhecerem mais e se capacitarem nessa questão também, professor. Muito obrigado e um forte abraço. Forte abraço, boa noite. Muito obrigado, Guilherme, pela sua contribuição. E a gente, com a presença ilustre do nosso querido Guilherme Machado, a gente encerra, então, o nosso ciclo de palestras, né, do evento Conhecimento Solidário. Como diria o nosso grande, né, compositor Raul Seixas, eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter a velha opinião formada sobre tudo. Ou seja, vamos entender que existe o conhecimento científico, que as certezas são transitórias, mas que a gente precisa andar para frente, caminhar. Boa noite a todos vocês. Lembrando, Guilherme, para você e para os demais palestrantes, que existe um certificado, a gente vai estar enviando para vocês depois. Boa noite, pessoal. Muito obrigado. Grande abraço. Até breve.